Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé, iniciando esse mês de setembro, 1º de setembro de 2024, neste domingo. Queremos abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus do Evangelho do dia de hoje. Hoje também é Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. E o Evangelho é tirado de Marcos, capítulo 7, de 1 a 8, depois de 14 a 15, de 21 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem antes tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta ao culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, o problema da época de Jesus religioso era a questão do puro e do impuro. O que era puro e o que não era impuro. O puro era fruto de quem seguia uma norma de regras, como lavar vasilha, lavar mão. Não é uma questão de higiene, é uma questão de ritual, basicamente de superstição. Então a religião era cheia de regrinhas e normas em relação a isso, viu? E Jesus é questionado: por que seus discípulos não lavam a mão antes de comer? Nós não estamos falando de questão de higiene, estamos falando de ritual religioso de purificação, que é diferente. Ritual religioso de purificação era uma série de tradições que foram criadas que deveriam ser cumpridas para que a pessoa fosse puro. Você não podia encostar num leproso, você não podia pegar numa pessoa doente, você não podia pegar alimento sem lavar as mãos. Ao chegar da rua, você tinha que tomar banho para tirar toda a contaminação do mundo. Ao atravessar uma fronteira pagã, você tinha que sacudir o pó da poeira. Então, Jesus não está muito preocupado com essas práticas. E por isso, primeiro, Jesus o alerta, bem profetizou o profeta: vocês me honram com os lábios, mas estão longe de mim. Porque vocês estão preocupados em como lavar o copo, mas não está preocupado com o doente. Está preocupado em como lavar uma vasilha, mas não está preocupado com o leproso. Não está preocupado com o pecador. Vocês estão preocupados se deve ou não deve tomar banho depois que chegar da rua, por causa de purificação, mas não estão preocupados com o ser humano que está aí, sendo tratado como animal. E aí que Jesus muda o contexto. Não é como o alimento às vezes era considerado como impuro, não se podia comer carne de porco, você se tornava impuro, por exemplo.
Então, você vivia uma série que determinava se você era bom ou não, uma série de regrinhas e normas inúteis. E não se julgava o ser humano pelo seu comportamento, pela sua ética, pela sua conduta. E por isso que Jesus muda. Fala assim, olha, não é o que você come que faz com que você se torne impuro. É o que sai do seu coração que faz você se tornar impuro. E ele dá uma lista grande, viu? Pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, olha só, as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultério, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. 13. Basicamente 13 atitudes. Todas essas coisas que saem de dentro são elas que tornam o ser humano impuro. Então, o que Jesus está querendo dizer que se nós somos ou não somos puros ou impuros, não é fruto da sua prática de rituais ou manutenção de tradição, mas é o que sai. Porque há lugares assim que para manter a tradição a pessoa comete injustiça, trata mal o outro. A tradição ofende o outro. Quer dizer, você estraga a convivência, por isso que é muito difícil nas nossas comunidades, às vezes, mudar. Viu? A gente vive numa igreja onde tem um monte de gente que é fariseu, doutores da lei, donos das comunidades, que se a gente pensa em mudar alguma coisa, a gente é ameaçado. A gente vive em comunidades de igrejas, de certa forma, e os padres mesmos falam assim, se a gente pensar em mudar em horário, a casa pega fogo. Se a gente tentar mudar a data do festejo, pega fogo. Se a gente tentar mudar alguma coisa aqui, e é nem questão, nem se pergunta se vai ser melhor ou pior. É só do fato de propor para mudar que as pessoas se tornam violentas, agressivas, e começam a escrever carta de protesto. Nem se pergunta se vai ser melhor ou pior. Então, quer dizer, a gente vive muito isso ainda. A gente vive preocupado em cumprir certas tradições, a gente esquece da humanidade, da misericórdia, da bondade. Nos tornamos ferozes, violentos, viu? Sem problema nenhum. Por isso que nós somos muito mais fariseus do que cristãos em certos momentos da vida. Então, que Deus nos abençoe, ilumine a nós, nos livre dessas tentações. Um abraço e até mais.